Olá, pessoal. Mais uma vez aqui, podcast da CEDIC. E do meu lado, o presidente Liemar Prete. E hoje trazemos um dos temas mais debatidos dentro do ambiente empresarial, polêmico pela proposta que traz. E nós não poderíamos deixar de trazer também alguém no nível, na altura, tá, da importância do tema para poder falar sobre ele. E mais uma vez, tá, deixo a cargo do presidente as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, a apresentação dele, porque com certeza você vai tirar muitas conclusões hoje daqui. Não é, Liemar? Hoje a gente está trazendo um especialista no assunto, né? Uma pessoa que entende muito, uma pessoa que tem um conhecimento da matéria e é bem conhecido no nosso estado, né? A discussão de hoje, ela afeta tanto o nosso mercado empresarial, aliás, afeta bem o nosso mercado empresarial e afeta as pessoas. Então hoje nós estamos trazendo aqui o Alberto Nemer, Dr. Alberto Nemer, veio de Vitória para bater esse papo com a gente, né? Obrigado pela sua presença, obrigado por ter se deslocado de Vitória para cá e é um prazer te receber. Prazer meu, Liemar. Adalto, obrigado pelo convite ao pessoal da CEDIC. Para mim é uma honra estar em Colatina. Tenho grandes motivos de estar aqui, tenho grandes amigos, famílias de origem também colatinense, tanto parte de pai e de mãe, então para mim sempre é uma honra estar de volta aqui a Colatina e poder debater um assunto tão importante, né, para os capixabas, especialmente para quem gera emprego e também para quem depende de emprego. Acho que a gente precisa abrir a mente, abrir esse debate para tirar as conclusões fora da caixinha, para também não acreditar muito nas coisas que são vendidas para a gente e de forma a obter, às vezes, resultados não tão republicanos. Então, eu estou à disposição aqui para a gente debater, trazer temas e posições sempre provocativas, mas sempre lastreados dos termos jurídicos e empresariais, que a gente possa aqui ter um bom bate-papo. Bom, eu disse, já avisei como é que a coisa vinha no calibre. Mas, sendo um pouco mais direto em cima desse tema, o que nós vamos debater hoje é essa proposta que trata da redução da jornada de trabalho, que está deixando todo mundo com os cabelos arrepiados. Ainda bem para quem tem cabelo, né? Exatamente, tá? Eu sempre bem que eu falo que eu preferi manter os cabelos mesmo deixando branco, tá? Ele abriu mão. Mas dentro disso tudo, nós temos hoje, agora há pouco antes de nós iniciarmos, eu estava até colocando isso de uma certa maneira para você com relação a própria dificuldade que nós enfrentamos hoje no que diz respeito à contratação de mão de obra. E outra, não é uma situação de um segmento determinado, é uma coisa generalizada e nós sabemos que tudo isso tem uma certa origem, uma certa participação de todo o programa de benefícios, de assistencialismo do atual governo, de benefícios governamentais, essa coisa toda e as regras para poder esses benefícios serem mantidos. Nós temos dentro dessa proposta, dessa reforma, no escopo dela, a proposição de aumento de empregos, de postos de trabalho, numa contramão. Queremos te ouvir sobre isso. Se eu só pegar uma deixa do Adalto, quando a gente fala desse aumento de emprego e redução da jornada de trabalho, nós temos um aumento de custo que o governo não abre mão, né? Sem dúvida. Então nós temos um problema sério aí, porque se o governo abrisse mão, nós poderíamos pagar melhor. Então aí eu já te dei uma... Olha, vocês falando, minha cabeça já ficou a milhão por hora, então eu vou tentar ir pela primeira pergunta. Primeiro é uma falácia que lei cria emprego. Se fosse uma verdade, bastava uma lei no Brasil. Não há desemprego. Né? Então, eu não concordo que a redução da jornada de trabalho ela vai gerar emprego, pelo contrário. Eu acho que aí eu vou deixar para falar um pouco depois, ela vai trazer mais transtornos para o empregado e para o empregador. Vamos falar da proposta. Qual é o grande destaque hoje que a gente lê nos jornais? Que é
o fim da escala 6x1. E eu costumo dizer que esse empenho do governo pelo fim da escala 6x1, eu falo que é a nova picanha do Lula. Porque na eleição passada ele trouxe que todo mundo ia ter picanha à mesa. Não deu certo, eu não vou entrar nesse detalhe político, mas agora é algo que soa muito bom, muito bem nos ouvidos das pessoas, que assim, vou trabalhar menos e ganhar mais ou vou ganhar a mesma coisa. Que não é a realidade, porque o projeto de lei, na verdade a PEC, são diversas emendas e nós temos 3 cenários. Primeiro, a manutenção das 44 horas de jornadas por semana, mas trabalhando em 5 dias. Ou seja, você vai trabalhar mais nos dias para ter 2 dias de folga. Ou reduzir isso para 40 horas e aí sim você ter a redução de jornada. Ou ainda há um outro projeto para reduzir para 36 horas. Perfeito. E o que acontece? Isso é uma novidade? Não. Claro que não. Nós já temos vários setores empresariais adequados às jornadas de acordo com as suas necessidades. O que nós temos hoje na Constituição Federal é uma permissão teto, máximo, né? Aquelas outras profissões que há necessidade de algo específico, ou há lei, ou há o quê? Convenção coletiva. Onde os sindicatos, tanto patronal quanto dos empregados, defendem e definem o que acham que é melhor para eles. Eles possuem autonomia para isso. 100%. A reforma trabalhista trouxe isso, um superpoder para os sindicatos. Aí a gente pode entrar aqui na questão... Deixa eu só te interromper. E é uma questão que a população não conhece. Né? Ela joga nas costas do empresário e de quem fez o trabalho da atualização, né? Como eu vou colocar assim, das leis trabalhistas, que eles foram culpados de terem tirado deles alguma coisa. E não é. Lima, eu participei ativamente do projeto da reforma trabalhista e ativamente da aprovação dela e de debates. Inclusive estive aqui em Colatina no debate... não sei se era da federação, do FINDE, tem um auditório grande, enfim. E onde foi muito interessante, porque foram vários sindicatos dos empregados, porque como eu girava um debate em Bom Dia Espírito Santo, vários debates, as pessoas que vieram aqui para me assistir, e aí, nesse debate teve um lado curioso, que eu fazendo minha palestra, e aí começaram a ter manifestações na palestra de sindicatos que representa os empregados, querendo vaiar, porque o que eu disse? A reforma trabalhista não está retirando nenhum direito do trabalhador. E aí me vaiaram nesse sentido, aí ficou aquele clima, eu falei, não pessoal, tá tudo certo. Quem me vaiou? Você pode dar um microfone para ele. Aí deu um microfone para o presidente de um sindicato, que eu não lembro qual é. Vamos ter um bom debate. Qual o direito do trabalhador que foi retirado da reforma trabalhista? Porque o governo é golpista? Não, eu não estou tratando... Não foi essa a pergunta. Vamos para a página 2. Me fala o seguinte, qual o direito do trabalho do trabalhador foi retirado da reforma trabalhista? Aí ficou aquele silêncio. Eu falei, eu desafio, porque eu já participei na época de debates com o desembargador do trabalho, com o juiz do trabalho, e fiz a mesma pergunta. Porque uma coisa é você estar no subjetivismo, outra coisa é na prática. Então me fala o seguinte, esse direito foi retirado, prejudicou, não teve. Então, inclusive, se retirado da palestra. Então, voltando um pouco sobre a questão das escalas, já é possível há muito tempo. Desde sempre, de forma mais segura, a partir de 2017, você tem a escala que você quiser. E aí, eu queria trazer o exemplo dos supermercados. Hoje o Espírito Santo é o único estado do Espírito Santo que não funciona aos domingos. É uma vontade... A partir agora de março, né? Isso, é uma vontade dos empregados, é uma conquista dos empregadores. Ali não, foi uma força que os empregadores entenderam por questão de mão de obra, que é um assunto que eu vou falar mais à frente. Não estava tendo mão de obra e estava fazendo a conta seguinte. O que eu estou faturando no domingo versus despesas, que tudo no domingo é mais caro, não vale a pena eu abrir. Beleza, faz parte, fiz a convenção, tá tudo certo. Eu não preciso vender uma nova picanha falando que eu vou mudar o mundo e aumentar a renda de todo mundo. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Precisam provocar, no bom sentido. Se acha que está trabalhando demais, são os sindicatos. O sindicato tem poder para isso. O sindicato não serve só para ter, eu brinco, assembleia vazia e cofre cheio do seu dinheiro. Você tem que estar lá cobrando deles. Se você não cobra, você vai ficar nisso. Então, não adianta a gente vender ilusão.
Tá? Então, assim, em relação à escala 6x1, na minha opinião, é um retrocesso. O Brasil perde competitividade. E sabe quem vai pagar essa conta no final? São as pessoas que mais precisam. Exato. Já fizeram a conta de que vai aumentar, pode eventualmente aumentar a contratação? Pode ser que sim, mas o custo do produto aumenta. Na construção do civil, aqui minha memória está me traindo, não estou lembrando quanto, mas especialmente na obra Minha Casa e Minha Vida, que tem que atender a classe mais simples, mais humilde, vai subir em torno de 15% a 20% o custo final. É correto. É justo isso? Então, assim, sobre uma demagogia de se trazer direitos trabalhistas que já tem hoje, e existem players no ambiente do direito do trabalho que podem ajustar a cada categoria. A gente tem um macro e o mínimo, quem define são esses ajustes sindicais, que eu acho que a gente tem que saber fortalecer. Então, eu acredito que é uma demagogia esse debate do Fina 6x1, que já pode há muito tempo, inclusive já disse isso em várias entrevistas. É mais uma forma de tirar a atenção de outras coisas. E se aprovada, o Brasil vai cair mais ainda no ranking de competitividade internacional. E aí vem um outro assunto, que eu já vou emendando. Fique à vontade, por favor. Que é a questão é a sua voz. Da mão de obra. Hoje, independentemente do setor que as pessoas que estão aqui nos ouvindo têm dificuldade de mão de obra. O que é aliado aqui a isso? Aí tem diversos estudos e um deles aponta para o assistencialismo. Alberto, você é contra a Bolsa Família? Claro que não. Agora eu sou contra esse excesso de benefícios de pessoas que não precisam. Né? Hoje as pessoas buscam não ter o emprego formal, pois o governo já paga mais ou menos o que vai ter sem fazer nada. Então, sim, eu acho que o assistencialismo, para quem efetivamente precisa, tem que ser mantido, mas a gente não pode ter estados, por exemplo, onde se tem mais Bolsa Família do que carteira assinada. Há algo de errado. Eu não posso ter... A maioria dos estados, por exemplo, do Nordeste, do Norte, é assim. São mais pessoas recebendo Bolsa Família que carteira assinada. E aí, trazendo um pouquinho de volta a questão da escala 6x1, você engessando ainda mais a contratação via CLT, e é o que vai acontecer, o que eu tenho falado há 10 anos, e as pessoas falam, o Neymar está ficando doido, mas é o que está acontecendo. A CLT vai cada vez mais perder seu protagonismo. Ela vai diminuindo. Hoje, num guarda-chuva, se você pega no guarda-chuva das pessoas que trabalham, seja qual tipo de trabalho for, menos de um terço está na CLT. Uhum. É verdade. A grande maioria hoje empreende da forma que entende, ou é empresário, ou é empreendedor, ou é MEI. E outra, o STF está para decidir a questão da TJização. E se isso efetivamente caminhar no sentido que o STF tem decidido, a CLT ela realmente caminha a passos largos para o seu fim. Para extinção. Exatamente. Nós estamos falando hoje, por coincidência, a respeito das reformas que aconteceram na década de 30, período de Getúlio, que foi um trabalhista, e na época se pedia que houvesse uma normatização e que havia uma via de mão dupla, que poderia ser adotado um regime semelhante ao que é adotado nos Estados Unidos, na Europa, através do contrato civil, o estabelecimento de regras para o trabalho, para a contratação do trabalho, e fez-se a opção por criação de um sistema trabalhista que cuidasse especificamente disso, que na época resolveu, trouxe uma série de benefícios de organização e do trabalho, mas hoje funciona num contraponto simplesmente da antiprodutividade. Eu vou além. Assim, eu sou um grande defensor da justiça do trabalho, mas eu sou um grande crítico de uma justiça do trabalho ideológica. Essa é a grande diferença. Se as regras que a gente tem diante da CLT e do artigo 7 da Constituição Federal, que trata do direito trabalhista, fossem respeitadas na justiça do trabalho, estaria tudo certo. Qual o desafio que nós temos hoje? Não vale o que está escrito. Vale a minha posição ideológica.
E a gente tem muito isso. Gestão passional. Exatamente. Então, assim, não adianta hoje, por exemplo, eu sou advogado trabalhista empresarial, vocês vão me ligar e falar assim, Alberto, eu preciso do seu serviço e eu quero pagar tudo que eu tenho que pagar, mas eu não quero ter risco trabalhista. Eu falei, eu não consigo te oferecer isso. Mas como assim, Alberto? Porque a gente vai fazer tudo que está na lei, e aí vai chegar uma ação na Justiça do Trabalho, que dependendo de quem vai julgar, você está com a bola na mão jogando basquete e no meio do jogo vira futebol e é pênalti para o adversário. Então é isso que é um grande problema da nossa Justiça do Trabalho. E o STF, eu tenho minhas reservas a ele, mas no âmbito da Justiça do Trabalho, ele tem colocado ela na linha. Ele tem dado julgamentos, julgados, ajustando essa loucura judicial ideológica da Justiça do Trabalho. Então isso tem sido um ponto positivo do STF em relação a uma palavrinha mágica, uma frase, é segurança jurídica. A gente pode não concordar com a lei, a gente pode concordar com ela, mas se ela está valendo, eu tenho segurança. O que não dá é para saber se vale ou não vale. Vai aplicar dessa forma ou dessa forma. Então o que o STF tem feito em várias questões nisso é trazendo segurança jurídica, especialmente nessa questão de terceirização, de pejotização, de limite do valor da causa. Porque a Justiça do Trabalho, eu fiz um artigo uma vez que eu fui duramente criticado, e refiz esse artigo novamente com outras, trazendo novas provocações no bom sentido. Porque é o seguinte, você para jogar na Mega Sena, você tem que ir lá na loteria, comprar um bilhete, pagar por ele. Mas eu posso te processar, botando lá 5 milhões de reais, e se eu perder a ação, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Eu sou um crítico a isso. A Justiça do Trabalho não pode ser uma especulação, ela não pode ser uma aventura judicial, né? Eu tenho que demandar ela com responsabilidade. De que forma? Se eu perder, eu tenho que ter consequências. Eu tenho que ser condenado em honorários convenciais, porque se eu vou para a Justiça Civil, lá eu vou ter essa condenação. Por que na trabalhista não? Porque o que eu pleitear e tiver direito, não vou pagar nada. Agora, aquilo eu acho que eu posso ter direito, aquilo que eu vou especular, eu tenho que ter responsabilidade. Então isso eu critico muito a Justiça do Trabalho nesse aspecto. Defendo ela de forma forte. Acho que a Justiça especializada traz para o empresário uma segurança de você ter alguém especializado para julgar suas coisas, mas o que a gente vê hoje no Brasil, na sua grande maioria, é uma questão ideológica, que tem sido ajustado com algumas decisões do STF e assim espero que continue. Por quê? A teimosia ideológica da Justiça do Trabalho tem feito ela perder importância e competência de julgamento. E é interessante isso que você... Aí vamos passar... Nós somos, na época da reforma trabalhista, nós tínhamos eu era presidente do Sindicato de Transporte do Estado, e um grupo de empresários, a gente tinha uma viagem todo ano para discutir um assunto ligado à nossa área, né? E nós fomos à Alemanha na época da reforma trabalhista. E ficamos muito surpresos com a Alemanha, com as questões das ações. A Alemanha, a gente viu que ela era bem protecionista, mas justa. Exato. O que é seu, o que é do empregado é do empregado. E se o patrão está errado, vai pagar pela conta. Se o funcionário está errado, vai pagar pela conta, né? Então, o que acontece? Você tem uma segurança jurídica quando você está... Aí você, país do primeiro mundo. País do primeiro mundo é aquele que cumpre, né? Não sei se eu falei aí certo. Respeita as suas leis. Respeita as suas leis. As suas próprias leis. Então, é só isso. É aquela velha história quando se começou a questão do direito. Eu sou da frase seguinte: se você cumprir os seus deveres, você está respeitando os meus direitos. Isso aí. Basicamente. Exatamente. E aqui, só para deixar claro, ninguém defende o empresário que não paga as contas do empregado. Se não pagou, tem que ser condenado. Só aí. Agora, o que não dá é ele ser utilizado para fins especulativos. Aí eu sou totalmente contra. Pode até ter, se quiser especular, mas tem que ter responsabilidade. Tem que responder no seu patrimônio. Você afirmou agora há pouco, tá, e de toda a propriedade a respeito
desse viés que a gente observa no STF, da execução do cumprimento da lei, até como uma forma de poder mantê-la sobre os trilhos. Mas nós temos uma ferramenta no nosso país, no ambiente jurídico, que são as jurisprudências. Nem sempre, tá, nós temos uma causa, tá, em que algo, como você disse, adotando uma ideologia, tá, sofre um recorrimento, tá, para poder desmontar aquilo, e aquilo fica mantido como decisão final e entra no rol das jurisprudências. E aí? Esse é um grande... A jurisprudência, na sua essência, ela teoricamente é para trazer a segurança jurídica. Perfeito. Que é uma reunião de decisões naquele sentido para trazer a segurança jurídica. Qual é o grande problema da jurisprudência quando ela é mal utilizada, seja ela por qual forma for? É a insegurança jurídica. Porque, por exemplo, a Justiça do Trabalho no Brasil, por exemplo, é vedado a Justiça legislar. Correto. Ela não pode criar direitos. Ela não pode criar jurisprudência. Ela tem que fazer de acordo com o que está na lei e a sua interpretação. A Justiça do Trabalho tinha esse caguete, né, de criar legislações por meio de súmulas. E isso viola... Isso aqui é um exemplo clássico disso. Famosa súmula, só um juridiquês, súmula 331. Para quem é empresário, sabe o que é? Que é responsabilidade subsidiária de terceirização. O que ela falava? Você só pode terceirizar atividade meio. E eu sempre critiquei isso. Sabe por quê? Primeiro, o que é atividade meio? Não foi definido. Não foi. O que é atividade inicial, fim? Não sei. Segundo, aí eu fui passar da página 2. Tá, só pode atividade meio, então para ter isso tem que ter uma lei para chegar nisso aqui. Dizer que é. Exato. Nunca existiu no Brasil uma lei que falasse o seguinte, ó, só pode terceirizar atividade meio. Ou seja, o Brasil, o que não é permitido, o que é proibido por lei, é proibido por lei. E se não está na lei, é permitido. Então, nunca houve qualquer proibição de você terceirizar atividade meio, inicial, fim, seja lá qual for. E o TST resolveu criar essa súmula e trouxe nisso uma insegurança jurídica enorme. Não só insegurança, diversas empresas fecharam por conta desse passivo trabalhista. Milhares e milhares. Coube a quem vem fazer isso? O STF. Justamente isso seguinte, olha só, no Brasil é permitido a terceirização, a quarteirização, a pejotização, e não tem esse negócio de atividade inicial, meio e fim, não. O que a empresa quiser terceirizar, tá valendo. E aí entrou em rota de colisão no STF com base nessa jurisprudência equivocada. O que coube, desculpa, o TST, né, que é o Tribunal Superior do Trabalho. O TST teve que fazer o quê? Cancelar a súmula. E hoje graças a Deus, foi restabelecido o direito. Mas com ressalvas, porque eles não gostaram muito dessa intromissão do STF. Então eles aí não buscam meios de ter argumentos, subterfúgios ainda para condenar a empresa por conta disso, mas quem tiver condições de ter um bom advogado consegue reverter lá no STF. Então, assim, esse é o grande desafio para o empresário, porque o empresário, às vezes, ele precisa gastar dinheiro e energia no negócio dele. Não perder um tempo, dinheiro, tal, com o advogado, com insegurança, saber se a decisão que você vai tomar aqui hoje vai impactar. Se você tem uma decisão hoje com base na lei, você vai tomar toda a sua decisão empresarial com base nela. Mas imagine você tomar essa decisão não sabendo no dia de amanhã se isso vai valer ou não, se vale a pena investir ou não. Então, assim, ser empresário no Brasil, eu costumo dizer que é coisa é insano. A pessoa realmente tem que ter desapego e muita coragem, porque é tudo contra. Entenda uma coisa, e até é importante para você que está nos ouvindo, para a gente poder esclarecer essa questão da súmula que o doutor Alberto estava falando com a gente aqui agora. Havia o estabelecimento de uma regra pelo Tribunal Superior do Trabalho de que a atividade meio, mesmo não tendo sido determinada, era o que podia ser aplicado, mas que competia a ele estabelecer o que era o que não era. Ou seja,
você vivia uma insegurança jurídica tremenda o tempo todo, porque você não sabia se você estava ou não dentro da sua. E aí essa é uma coisa, né, Dalton? Ele primeiro ele fez mais ou menos assim, né? Primeiro atira, depois pergunta, né? Lógico. Ele primeiro atirou, falou da atividade meio que não existia, como o doutor Alberto falou. Não existia. Sem doutor, gente, por favor. Sem doutor, sem Que doutor. o Alberto falou. Não existia nenhuma definição de que é isso. Então ele primeiro atirou, como o Alberto falou, muitas empresas infelizmente fecharam, Muitos. né? E depois ele foi, e até hoje não está. Porque o TST, ele infelizmente, como todo o nosso país, né? Ele trabalha numa questão, tem um ego, desculpa falar. Mas eu concordo. Tem um ego. Acho. Tem um ego. Todo mundo quer ser o pai da criança, só não quer saber do pai da criança quando é errado, né? Exato. Então o nosso país ele tem esse grande problema aí. E além disso, né? Algumas pessoas, eu tenho grandes amigos desembargadores, juízes, ministros no TST, então assim, eu falo de muito de forma respeitosa, mas é preciso compreender que nós vivemos num país que é capitalista. Uhum. Se você fala a palavra lucro na justiça do trabalho, parece que você está cometendo o maior pecado do mundo. Isso aí. Se uma empresa não visa lucro, ela não consegue fechar as contas. As pessoas não conseguem compreender. Elas acham que lucro é luxo do dono da empresa. E aí eu digo o seguinte, 70%, 80%, posso estar errando um pouco aqui, das pessoas, das empresas que geram empregos, são micro e pequenas empresas. Só isso. Essas pessoas, normalmente, o dono está lá todo dia. Todo dia trabalhando O lá. dono, quando não está, a família inteira. A família inteira, lado a lado. E eles não conseguem entender que essa é a força motriz do comércio brasileiro, das empresas brasileiras. E se essas pessoas não tiverem condições de ter lucro, não paga o salário no final do mês daquelas pessoas. Me permitam uma abordagem. E aí não é só pagar, é manter o teu negócio. Sem dúvida. Entendeu? É pagar a própria criação e crescimento de emprego, porque o Estado não cria nada. Ele só recebe. Só tira. Vou colocar uma coisa aqui. Eu disse para você que eu gosto muito de provocar as coisas. Tá? Nós precisamos entender que o benefício que é proporcionado pelo governo, tá, ao cidadão, que a gente não está julgando se é o trabalhador, se não é e tudo, são políticas públicas. Qual é a origem desse dinheiro? Nada mais, nada menos do que a arrecadação tributária que ocorre no setor produtivo de um país capitalista, aonde empresários, microempresários, pequenos empresários, tá, individualmente, tá, e suas famílias, e as pessoas que ele contrata, e que as famílias dessas pessoas sobrevivem daquele trabalho, gera de bens de consumo que são vendidos e a cadeia, o ciclo, tá, de recomposição das finanças públicas, ela é feita através desse processo do privado. Perfeito. Para que os benefícios sejam honrados. E aí você tem cada vez mais um comprometimento dessas finanças públicas com benefícios, tá? Um esgotamento cada vez maior da mão de obra, que se torna cada vez mais escassa, um setor produtivo, tá, que sente demandas crescentes, porque uma vez, e é muito importante colocarmos isso, uma vez que acontece a injeção de recursos de benefícios no mercado, a economia aquece, porque você está colocando dinheiro para circular, mas o dinheiro que está circulando, ele não é originado de produção de bens, ele é originado de arrecadação tributária, tá, e que nessa produção de bens está sendo reduzida. Vamos nós. Então, aí eu trago... mas é isso, e se você fizer a análise, é uma arapuca. E você fala assim, hoje nós não temos mão de obra por conta dessas questões.
E cada vez mais a gente vai tendo mão de obra desqualificada. Perfeito. Né? E a gente estava até discutindo aqui no off questões de inteligência artificial, que está vindo aí, a automatização, a industrialização já tirou postos, mas criam outros. Sim. Mas quando a inteligência artificial entra agora forte no mercado, ela vai acabar com algumas funções, mas vão criar outras, mas Perfeito. especializadas. Excelente. Então, a gente não tem, infelizmente, um foco de educação no Brasil. Hoje nós temos a questão do assistencialismo, e fazendo um parênteses, se a gente pegar a análise do quanto se pagou de Bolsa Família e o quanto desse dinheiro foi para jogos, tigrinhos, apostas, a gente vê que o dinheiro perdeu a sua finalidade, que é de assistencialismo mesmo, de botar comida na casa. Não está fazendo mais isso, as pessoas estão usando para fazer outras coisas. Aí eu vou dar um exemplo. E se você me permite, só um parênteses para poder você colocar o teu exemplo, tá? Eu posso estar sendo irresponsável na minha afirmação. Uma vaga lembrança de uma revelação que houve quando começaram a fazer a proibição da utilização dos benefícios na área de jogos, porque a coisa estava girando em torno de 2 bilhões por mês. Era muito dinheiro. Dos recursos que estavam sendo pagos em benefícios para os jogos de azar. Adalto, você me desculpa o negócio. Assim, quando eles fazem, o ser humano é muito criativo. Então você vai proibir, mas como é que você sabe? Eu vou no mercadinho, faço que estou comprando comida, pego o dinheiro e jogo. Por favor, mais continuidade. E isso, eu vou até fazer um elogio ao ministro da Fazenda. Ele tinha feito uma proibição. O que ele fez? Ele fez um cruzamento de CPFs. É isso. Quem recebe o benefício aqui não pode abrir conta de jogo. Só que houve... Entendeu? Eu sei, mas... Não, a solução ela foi excelente. Muito boa. Mas foi derrubada. Foi derrubado no STF. Então... Mas eu pego meu filho, boto o CPF para ele jogar. Mas se você põe dificuldades, pode ser que melhore. Mas eu concordo, o brasileiro é criativo. E a gente trazendo aqui mais um ponto que eu costumo dizer, excesso de assistencialismo, ou seja, um assistencialismo sem base, sem saber quem está recebendo isso. É ruim, porque você desmotiva, você gera diversas gerações acomodadas e desqualificadas. Um exemplo, e o mercado, ele se ajusta. Com ou sem mão de obra, ele vai se ajustando. Por exemplo, eu vindo aqui para Colatina, eu fiquei preocupado de pegar trânsito no pedágio. E quando eu cheguei próximo ao pedágio, vi tudo verdinho. Falei, caramba, estão contratando gente. Aí eu fui ver que a maioria das cabines já não tem gente mais. Porque tem as pessoas que usam sem... O meu carro estava sem o tag, mas tem outras cabines que já são lá, cartão, crédito, débito ou Pix. Não tem gente para te atender mais. A gente pega lá atrás. Automação. Você vai no maior shopping de Vitória hoje. Antigamente você tinha várias cabines de estacionamento. Isso. Você tinha várias cabines dentro do shopping para você pagar. Hoje sabe quantas pessoas tem? Nenhuma. Porque na hora que você vai sair, você pega o teu ticket. Sim. Paga. Passa o QR Code, ele já te diz e tudo, você coloca teu cartão e paga. E aí querem botar a culpa nos empresários. Não. Você Não entendendo? existe isso. Não existe isso. Porque, primeiro, vai se modernizar, isso não tem jeito, a humanidade evolui. O que a gente precisa fazer é investimento em educação. A gente não vê isso. Não. Pelo contrário, o que a gente vê é o seguinte, fique em casa, você não precisa fazer nada, toma aqui um assistencialismo, toma o seu dinheiro, vai fazer o jogo do time, vai não sei o quê, e a pessoa perde a capacidade de se capacitar. Isso aí, a produtividade cai. E essa conta vai chegar. Vai chegar. E você pega isso aí, as pessoas hoje, elas estão mais preocupadas em ficar... Qualidade de vida se fala. Mas qualidade de vida de que forma? Sem trabalhar, sem produzir, sem conhecimento, o que fala vira eco. Exato. Então, O conceito, ele está equivocado. As pessoas têm medo de fazer esse debate que a gente está fazendo aqui, tá? Exatamente. As pessoas não têm coragem de dizer, a gente está falando aqui. o que acontece? Eu estudei em escola pública. Eu também. Escola pública hoje... Mas naquela época, Era referência. fila Não. na escola pública, não porque era de graça, Não. Que era qualidade. do padrão de qualidade que Aí nós tínhamos na você escola fala, pública. eu falo isso aqui, alguém vai falar assim,
Tá vendo? Era rico. Não, isso aí, quando meu pai começou a empresa dele. Né? E depois, infelizmente, a escola pública começou a cair o nível. Começaram a diminuir os investimentos da escola pública. Aí nós tivemos que procurar outro lugar. Né? Então você pega hoje, como é que você vai qualificar uma pessoa para entrar na tua empresa? E a gente só vê, o pessoal sabe mal escrever. Mal escrever. E não querem. Assim, eu falo isso com tristeza, que as pessoas hoje não querem se capacitar. Hoje é a lei do menor esforço. Eu quero menos para ter o mais. E não existe. Né? A gente sabe que para você prosperar na vida, seja da forma que for, tem que ser dedicação, tem que se capacitar. E o governo, aí eu falando de forma muito ampla, a gente não consegue ver, às vezes, boa vontade nesse sentido. Uhum. Dinheiro não falta. Né? Se a gente pegar o orçamento de educação municipal, estadual, federal, é bilhões e bilhões de reais. Dinheiro não falta. Há algo errado com gestão, seja lá o que for. E isso prejudica muito o mercado de trabalho. Vocês já viram que eu gosto muito de fazer logística reversa. Tá? De fazer a coisa de frente para trás para poder trazer uma provocação. Tá? Você imagina só a quantidade de dinheiro que hoje é direcionado para pagamento de benefícios. Tá? Se esse dinheiro hoje estivesse sendo investido em educação, saúde, segurança, infraestrutura. Tá? Segundo, tá? Essa economia que aconteceria do pagamento dos benefícios, dessa mão de obra está ativa no mercado, tá? Promovendo o aumento da produtividade, de geração de riqueza, de geração de novos postos de trabalho, de arrecadação tributária. Olha, é exponencial, Adalto, a coisa. É uma sabe? ignorância tão grande, porque o Estado, ele festeja quando ele aumenta o Bolsa Família. Ele não festeja quando ele aumenta o nível de emprego, produtividade e conhecimento. A cada ano... Essa questão do nível de emprego, a gente vai botar aqui, uma cereja, tá? Pode falar, eu estou pronto para ela. Quando você pega o Estado fazendo isso, ele está deixando que as pessoas tenham o seu livre-arbítrio de conhecimento. De ir atrás do conhecimento, porque ele coloca você numa zona de conforto tão grande. Tira a tua motivação de poder você se aperfeiçoar e se atualizar. E hoje, assim, eu não sei se era isso que você ia falar, Adalto. Hoje a gente vive um nível de desemprego baixíssimo. Uhum. Por quê? A gente vai ler sobre... Porque aí tem que... Tanto é que estão querendo ter uma ação, né, para tirar o presidente do IBGE lá por algumas questões, mas enfim. Mas se você analisa os dados, realmente a taxa de desemprego está baixa, tem muita gente contratando, querendo contratar, não consegue contratar, mas tem um dado interessante, porque lá você pega o percentual daquele neném que não quer, ele está desempregado, mas ele não procura emprego. E é essa grande parcela que está dentro dos beneficiários. Porque uma coisa, pela estatística, quem é considerado desempregado? Aquela pessoa que não tem emprego, mas está procurando por emprego. Que de alguma forma não está contratado pela formalidade determinada pela lei, que trata do seletista, do PJ, tá? E outras MEI, do jeito que for. Mas ele está procurando, ele está buscando. Mas o beneficiário, ele é expurgado, tá, do desemprego porque ele tem renda. Sim. Isso aí. E ele não procura emprego. E aí, então, ele mascara esse número. Porque se a gente corta esse benefício do dia para a noite, vamos imaginar isso. Cara, a taxa de desemprego vai lá para cima. Isso aí. Vou pegar um estado aqui de conhecimento comum. Nós temos um estado no Brasil, que é o Maranhão, onde mais de 50%, tá, da população é beneficiário, tá, de alguma coisa do governo. Tá? Se você corta isso, tá, você vai chegar automaticamente, tá, no estado do Maranhão, em nível de desemprego superior a 50%.
É exatamente isso. Então, os números aceitam Entendeu? Os números aceitam ajuste. Então é exatamente isso. Então, realmente, não tem mão de obra, está escasso, mas aqui há um contrassenso. Porque normalmente desemprego baixo e falta de mão de obra significa o quê? Economia pujante. Nossa economia não está pujante. Não. A gente está com nível, eu estava vendo agora, o nível de investimento desse ano de governo federal vai ser o pior de todos os tempos, ou seja, não vai ter investimento, ou seja, não vai ter geração, circulação do tributo de geração de emprego, não vai ter nada disso. E taxa de desemprego baixo. Então, a conta não fecha. Então, a gente precisa destrinchar esses números. Aí a gente chega nessas questões das pessoas que realmente estão acomodadas. Culpa delas? Não, a gente não consegue culpar quem. Mas é o que eu digo, se a gente está lá em casa, em berço esplêndido, ganhando um monte de benefícios, seja eles quais forem, porque tem também benefício estadual, municipal, federal. Para que eu vou buscar emprego se eu estou aqui tranquilo, faço um bico ou outro, completo renda? Então, a gente precisava melhorar isso, né? A gente precisava, por quê? Senão o Brasil caiu agora no índice de novo das maiores economias do mundo, né? Salvo melhor juízo, a gente saiu do top 10. E isso é um sinal, claro, né, de que se a gente perde força de capacidade de produção, geração de renda e, por via de consequência, geração de postos, essa conta não fecha. Não, aqui a competitividade do Brasil, ela já é baixa, por si só. Ela ficou mais baixa ainda, né? Nós caímos mais ainda. E como é que eu vou, com isso, falar que eu sou uma grande economia, como você vê o governo falando? Acho que tem muitas coisas que precisam ser feitas, né? E faltam pessoas com coragem. E eu acho que o Brasil só dá certo, na minha opinião, eu já falei isso várias vezes, porque tem empresários corajosos, capacitados, inteligentes, que fazem do limão a limonada. Porque se não fosse isso, infelizmente, o Brasil se esforça para dar errado. Né? E aí, falando mais da minha parte, que é a questão trabalhista, é isso. A gente voltando, onde eu sempre inicio e termino as conversas, é na segurança jurídica. Né? Todos os empresários, se soubessem que a regra do jogo fosse valer aquilo ali, a vida de vocês, os empresários, seriam outras. As preocupações seriam outras. Mas qual o desafio hoje? Você vai contratar gente. Você vai contratar com PJ, você vai contratar com CLT, e aí qual é o sindicato? Aí um entende que tem que pagar insalubridade, outro não. Você contrata um técnico lá, especialista, e fala, não, tem que pagar insalubridade. Aí você chega na justiça de trabalho, ganha na primeira instância. Realmente, aí chega na segunda instância, falou, não vejo, tô nem aí, tem que pagar e acabou. Você sabe que isso que você está colocando é quase que um caminho sem retorno na realidade que nós vivemos hoje. Nós temos uma realidade nos Estados Unidos, tá, de um número total de sindicatos que não chega a 200. Mas nós temos uma realidade do nosso país de números que oscilam entre 15 e 18 mil sindicatos. Ou seja, nós temos, tá, um entrave dentro dessa questão da trabalhista que você não consegue chegar no modelo. E em cima disso, tá, se você pudesse apontar assim, um ponto de melhoria para o sistema trabalhista hoje no Brasil, sem essas questões de reformas previstas, hoje, do jeito que ele está, tá, o que você colocaria hoje que poderia ser melhorado para poder essas relações acontecerem mais fluídas? A pergunta é muito boa. Algumas sugestões. Primeiro, eu acho que os sindicatos se atuassem de verdade em prol desempenhassem os seus papéis. Os seus representantes, a gente não teria problema. Por quê? O sindicato hoje tem um poder de negociar sobre a lei. Ou seja, se a lei falar A, eu posso falar não vale A, vale B. Então, se os sindicatos têm esse poder. Então, eles têm poder de criar legislações, têm poder de suprimir ou acrescentar dentro do respeito da Constituição Federal. Então, você tem um artigo lá da CLT Y, eles podem falar que aquele artigo não se aplica, eles têm esse poder de negociação.
Então o sindicato precisa entender, você acabou de dizer que a gente tem quase 19 mil sindicatos. E se teve um ponto que fez convergência entre empregador e empregado na reforma trabalhista, foi o fim do imposto sindical. Por quê? Porque ninguém se sente representado. Ninguém. Seja qual for. Agora, se lá nos Estados Unidos, aí você trouxe um número comparativo, lá o sindicato, as pessoas têm orgulho de fazer parte dos sindicatos. Porque lá eles se sentem representados e sentem que eles brigam pelos seus direitos. Aqui no Brasil, existem alguns sindicatos que são exceções, existem sim, mas a grande maioria, é o que eu falo, é para ter assembleias vazias, cofres cheios e estabilidade sindical. Ou seja, porque quem está lá compondo a diretoria tem estabilidade pelo período do mandato, não pode ser dispensado, confiando o salário dele. Então, sim, esse é um ponto de melhoria. Outro ponto que eu acredito que a gente precisa... Você fala assim, Alberto, que lei que a gente precisaria para a Justiça do Trabalho hoje, para a gente ter... Eu falo assim, nenhuma. Nós já temos, na minha opinião, leis, a reforma trabalhista... Tudo que é necessário nós temos. Já temos. E o que não tiver... Alberto, mas aquela categoria lá precisa de algo diferente. São ajustes. Se negocia coletivamente, vale como lei. Então, assim, o que eu mais prezo, ou seja, o que mais precisa no âmbito do direito do trabalho é respeitar o que já existe. Se for isso, já está bom demais. Você já vai ter sua segurança jurídica, você vai ter a sua segurança jurídica, você vai saber, realmente tinha direito a horas extras e eu não paguei. Está aqui. Aí, mas não é questão de interpretação. Falei. Igual a questão da insalubridade, que é um grande problema. Porque se existe a lei que fala lá o seguinte, olha só, se você tiver um EPI que elimina o ruído, você não vai pagar insalubridade. Nosso tribunal aqui não entende disso. Vai nem saber. Se tem um protetor auricular ou não, eu entendo que não neutraliza, condena. E aí, eu até escrevi um artigo sobre isso. Eu fiz um artigo assim, Justiça do Trabalho faz mal à saúde do trabalhador. Como assim, Alberto? Olha o raciocínio que eu fiz. O trabalho avaliza ele não usar o EPI. Ou o empresário não investir. Sabe por quê? Exato. Se eu invisto milhões de reais em técnico de segurança, em treinamento, em EPI, e lá na justiça não vale de nada, eu prefiro não pagar nada e correr o risco de perder uma ou duas ações. Se eu invisto em tudo aquilo que você me obriga a ter, e quando eu vou conversar com você, você me diz que aquilo não serve para nada. É isso. Então eu vou gastar esse dinheiro para quê? Boto e invisto outra coisa. Espero. Sensacional, tá? Muito bom. Excelente, tá? Mas é isso. São situações pontuais e você observa que a gente sempre costuma dizer que o Brasil não é para amador. Não. Sabe? E nós vemos hoje um caminhar em que ele traz, e aí eu vou pedir licença para tomar uma expressão sua, recorrente dentro desse nosso encontro aqui, traz uma insegurança jurídica muito grande para todo mundo, tá? Um temor, porque nós não sabemos simplesmente como é que nós vamos acordar, e nós estamos vivendo um momento dentro da nossa realidade hoje, de que todo dia pela manhã, quando você acorda, você liga a TV, tá? Com a expectativa de um possível alguma coisa que pode acontecer, tá? Tal o nível dessa insegurança que chegou. E aí, você sabe que a gente está chegando no final, né? É isso que eu ia te falar. Pois é. Passa rápido, hein? Mas olha... Rapaz, a gente tem feito uns bate-papo aqui tão bons, Alberto, esse nosso aqui, como esse nosso aqui, que a gente... O nosso amigo que fica ali atrás dos bastidores, ele começa a colocar o tempo, a gente nem lembra que ele colocou essas testas. Você sabe que a gente fica até surpreso, tá? Que a coisa, ela flui de uma maneira assim, tão produtiva e tão agregadora de valor, porque o cuidado que nós temos de trabalhar os temas aqui é trazer o máximo possível de simplicidade no modelo de comunicação para que todos realmente possam usufruir disso que está aqui, tá? Mas ao mesmo tempo, temas que são relevantes e que, no momento que você sair, tá, daquele tempo que você dedicou a nos ouvir, você está levando alguma coisa a mais, alguma coisa que agrega. Agora, dentro disso tudo, se você me permite, tá?
eu gostaria de fazer uma última provocação para você. Tá? Qual é o papel de um sistema trabalhista moderno no desenvolvimento econômico no país? É suma importância. Uma justiça do trabalho equilibrada, sem fins ideológicos, ela traz tanto para o empresário, tanto para o empregado, tranquilidades e uma pseudo-segurança jurídica, se assim for. Então, a justiça do trabalho ela tem um papel importante social. Eu falo que ela é aquela mola que amortece, às vezes, as tensões existentes, normais, entre empregado e empregador. O que a gente não pode ter, sendo um pouco repetitivo, é que ela seja distorcida pela ideologia. Se ela for efetivamente praticar a vocação legislativa dela, que está escrito na CLT, na Constituição Federal, no seu artigo 7º, eu acho que tanto para o empregado, tanto para o empregador, ela é de suma importância. Acho que assim, defender o seu fim é ruim para todo mundo. Tá? Às vezes a gente fica, né, a gente ouve essas informações, eu defendo o fim da justiça do trabalho. Não, a gente tem que defender o fim da justiça do trabalho ideológica. Porque lá tem pessoas, tem juízes que são imparciais, que não se aplica. Então, assim, grande maioria. Mas o que a gente não pode deixar é ser contaminado pela essa questão ideológica. Isso precisa mudar mesmo, porque aí muda a conversa, porque aí ele sai do âmbito legal para a questão especulativa e ideológica. Aí ninguém tem controle. Aí ninguém tem controle. Então, a justiça do trabalho, ela dentro da sua essência, ela é muito importante. Então, o que a gente precisa ter é ser vigilante e combater para que prevaleça as leis, não a ideologia. Nós poderíamos dizer que nós precisamos reforçar o discurso de que nós precisamos celebrar mais as conquistas que houveram no passado e que estabelecem o equilíbrio e a neutralidade de relações hoje, do que em possíveis pseudo-perdas que são alimentadas por pessoas que querem simplesmente fomentar um discurso de discórdia. Olha, só fazer um parênteses. Na época da reforma trabalhista, todas as associações dos magistrados da Justiça do Trabalho fizeram um manifesto onde ela era 100% inconstitucional. Isso trouxe uma insegurança jurídica muito grande, porque a lei ia valer. Se as associações falam que ela vai ser inconstitucional, como é que vão aplicar isso no meu dia a dia? E hoje, quase 9 anos depois, o que fica claro é que ela é 99% constitucional. Ela só teve uma questãozinha lá da grávida que foi tirada, que realmente, para trabalhar em ambiente salubre, enfim, realmente não fazia sentido. O resto todo do STF ratificou ela e ela é plenamente válida. Né? E ela ajudou não a criar leis, mas porque quando você traz regras mais claras, você fortalece e traz coragem de investimento. E aí é uma coisa que, né, estamos chegando no nosso final, eu falo muito da questão do nosso país. Você não precisa de muito para ser um país desenvolvido, você só precisa respeitar as leis. Isso aí. Porque nós vamos lá para fora, respeitamos as leis. Chegamos no nosso país, nós não queremos cumprir a lei. Fazemos de conta que elas não existem. Né? Então isso, como o Alberto está falando, se a justiça do trabalho for justa, né, dentro das leis que existem, todo mundo sai ganhando. Só para encerrar, uma vez um debate com um magistrado do trabalho, ele expôs não, porque eu não entendo que tem que ser assim, que quando eu julgo assim mesmo, caneto dessa forma. Eu falei, olha, eu acho que você está na profissão errada, porque você não tem esse poder de legislar. Então você tem que tirar a toga, ter a coragem de se candidatar, deputado federal, senador, ou até se tornar um parlamentar. E lá você vai, lá é legislativo. Lá você vai poder discutir, retirar essa lei, trazer o que o senhor pensa. Mas na canetada, não. Aí o senhor está rompendo aí com um dos maiores princípios da democracia, né? Que você está usurpando a competência de outro poder da qual você não tem. Sensacional. Show. Presidente, foi massa, né? Rapaz, sempre é. Sempre é, né? Agora, você trazer um cara igual o Alberto aqui pra gente
É muito bacana. Eu... Eu fico triste de ser só... Não, tá? 60 minutos, né? Mas isso é importante para nós. Trazer especialistas. Aqueles que realmente conhecem dos temas que a gente está debatendo, para que a gente possa enriquecer a quem vai nos ouvir. Isso é um grande trabalho que a gente tem tentado fazer, né? Nós todos aqui da CEDIC, não é, ninguém faz nada sozinho por acaso. Claro. Então, assim, esse, Alberto, é o que nós estamos hoje trabalhando, para que a gente traga para Colatina e região cada vez mais conhecimento, cada vez mais assuntos que possam ser debatidos e que a gente ganhe com isso todos. Então, obrigado pela sua vinda aqui. Você veio de Vitória só para a gente fazer esse podcast. Seu né? pedido é uma ordem. Para mim foi um prazer, um papo super agradável. Agradeço muito a gentileza de vocês. Espero ter atendido as expectativas. Você não tenha dúvida disso. E conte comigo sempre que vocês precisarem. Estarei à disposição. Eu quero deixar o microfone aberto para suas últimas palavras para quem está nos assistindo. Bem, mais uma vez agradecer. Espero que você que tem aqui nos acompanhado tenha gostado desse bate-papo. Um bate-papo aberto, que eu falo, poucas pessoas às vezes têm coragem de abordar dessa forma que a gente tratou aqui, conversou, mas uma coisa que eu levo para vir é o seguinte: eu não gosto do estelionato intelectual. Eu acho que a gente tem que dizer realmente, é porque a gente vê muito isso no âmbito do direito acadêmico do trabalho, né? Então as pessoas toda a questão do direito tem mais de um lado. Então não existe só o lado do Alberto, não existe só o lado do Lemar, mas o debate tem que ser franco, tem que ser aberto, tem que ser com lastro jurídico, legal. Mas é isso, agradecer essa oportunidade, agradecer a audiência aí do pessoal, espero que tenham gostado de verdade e espero, se possível, estar aqui outras vezes. Mas você não tenha dúvida disso. Mas certeza. E para você que nos acompanhou até agora, fica aqui o registro sempre a nossa gratidão pelo prestígio que você nos dá, sempre lembrando de curtir, de começar a seguir o canal, de compartilhar com os amigos empresários, porque a finalidade de tudo isso é, acima de tudo, trazer informação com qualidade, com aquilo que possa ser crível, possa ser aplicado na prática para poder gerar resultados. Nos vemos na próxima. Grande abraço. Hoje nós tivemos aqui Dr. Alberto Nemer para poder prestigiar o nosso episódio. Fiquem bem.